Bom, gente, seguindo com o nosso programa de projeto de vida, a gente vai falar nessa semana um pouco sobre um assunto que a gente chama de armadilhas do pensamento, né? Tem um nome técnico, tem um outro nome técnico, mas eu gosto do termo armadilha, eu acho que ele é bem bacana. Bom, e para começar o nosso papo, o que a gente vai falar? Sobre os objetivos que a gente tem na aula, né? Porque eu acho que falar dos objetivos, ele é meio spoiler, né? Às vezes eu não gosto, mas acho que hoje ele é bacana para a gente saber quais pontos a gente tem que ter resolvido lá no final da aula e pelo menos ter passado por eles, né? O primeiro é a gente reconhecer nas situações corriqueiras da nossa vida, né, erros de interpretação do pensamento a partir do conhecimento de três distorções cognitivas, denominadas catastrofização, filtro mental e leitura da mente. O termo técnico que eu falei para vocês lá de armadilha do pensamento, certo? É distorção cognitiva. Isso é uma coisa que toda a ciência de comportamento acaba estudando, até mesmo psicologia, psicanálise. Então, assim, é bem interessante para a gente conhecê-las, né? Porque se são armadilhas, a gente precisa desarmá-las, né? Então, acho que esse é um ponto legal para usar o nome armadilhas. E aí, como a gente faz isso? Reformular pensamentos distorcidos para produzir emoções e atitudes mais assertivas. Se apropriar, terceiro objetivo, se apropriar de questionamentos clássicos para o desafio dessas distorções cognitivas. Então, esses são os nossos três objetivos de hoje, né? Em cima dessas três distorções que a gente vai ver. Bom, o que a gente precisa lembrar? O que a gente já sabe, o que a gente já viu nas aulas e a gente vem construindo. Se você reparar, desde que a gente começou a falar disso para cá, a gente vem construindo tijolinho por tijolinho, colocando uma coisa em cima da outra. Vocês vão vendo que vocês vão ganhando. A ideia é que vocês vão que vocês ganhem, né, uma maior compreensão de vocês mesmos. Algo que tem a ver com autoconhecimento, né, que é um dos objetivos da nossa matéria. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pôr na cabeça é essa equação. Essa equação, a gente vai falar muito dela porque ela acontece o tempo todo. Acontece a situação, você, ainda que não perceba, tem um pensamento, você sente a emoção e essa emoção te move a ter uma reação, né, a gerar um comportamento. Nossos pensamentos são decisivos para determinar o que sentimos depois de uma determinada situação, que a gente falou. Quanto mais intensa forem as emoções, mais extremos terão sido os pensamentos que originaram essa emoção. Então, a questão da intensidade da emoção tem a ver também com uma questão de intensidade do pensamento. Isso é uma coisa que a gente tem que, um dado novo e que a gente tem que considerar, porque se a emoção ela está intensa, o pensamento foi intenso, mas a reação também, o comportamento que a gente vai ter, vai ser intenso também, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas isso não quer dizer que que nossos pensamentos estão sempre errados quando vivemos uma emoção intensa. Trata-se de um sentimento natural. E aí vem aqui, apesar da gente estar relembrando algumas coisas, vem algo que eu acho que é bem pertinente da nossa conversa, que é o seguinte: muitas vezes você vai ter pensamentos, emoções que são até muitas vezes ligados com o seu temperamento, com a sua forma de ser e com a sua essência, e a gente às vezes pode ser levado a pensar, quando a gente começa a estudar isso, que não está errado, que a gente tem que mudar, que etc. Na verdade, não é a ideia da gente mudar quem a gente é ou como se diz, a gente tentar negar a nossa essência ou o nosso temperamento. Na verdade, tem a ver com calibrar as nossas expectativas, calibrar as nossas reações, calibrar como a gente interage com o mundo, né? Assim, a gente tem uma parte que ela é interna, mas tem a parte que é social, que você interage com o outro. Então, aprender a calibrar, tem muito a ver com a questão da competência socioemocional. Porém, quando estamos nesse estado, ou seja,
está falando de emoções, sentimentos mais intensos, que têm pensamentos mais intensos. Porém, quando estamos nesse estado, aumentamos as chances de cairmos em armadilhas do pensamento, que podem distorcer, inclusive, a realidade. Então, o problema não é você negar a sua essência, não é você negar a, a questão de quem você é e tudo mais. A questão é você distorcer o que está acontecendo e não ter uma visão clara, né? Então, o que a gente tem que pensar? Como que funcionam essas armadilhas, né? O que pensamos nem sempre corresponde à realidade. Muitas vezes, nossos pensamentos nos enganam, levando-nos a mal-entendidos, a erros de interpretação e a conclusões precipitadas. Esses pensamentos distorcidos são denominados tecnicamente distorções cognitivas, que a gente falou. A gente vai, inclusive, ver algumas na próxima aula, a gente vai continuar vendo algumas outras. Por quê? Porque essas armadilhas nos levam a sentir emoções e tomar atitudes que podem ser inapropriadas para lidar com as situações que estamos vivendo. Nessa questão de apropriado, vale lembrar aquela questão da roupa que eu sempre cito. Eu acho um exemplo muito perfeito. Você está bem vestido ou mal vestido de bermuda? Depende. Se você estiver na praia, você está bem vestido. Se você estiver de terno, você está bem vestido? Não. Depende. Se você estiver na praia, não. Mas se você estiver num fórum, sim. De bermuda, você nem vai entrar. Então, assim, a gente tem que aprender que, assim como roupa, as nossas atitudes, elas podem ser apropriadas ou inapropriadas. E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. Aí a questão da que eu falo, né? Quanto mais a gente entender sobre elas e como elas funcionam sobre nós, mais fácil vai ser de desarmá-las, né? Isso é muito interessante porque a psicanálise ela fala bastante sobre isso, usando assim uma figura que ela poderia, eu acho que até ela era intuitiva no passado, mas quando a gente fala de antiguidade assim ou mesmo nas primeiras séculos do cristianismo, né? Mesmo no meio hebraico, judeu, nossa cultura é judaico-cristã, mas existia aquele ato de exorcizar. E normalmente, para exorcizar, o exorcista acabava tentando se comunicar com um indivíduo para ou com a entidade lá, que o cara, o demônio que ele estava tentando exorcizar, para descobrir o nome, porque de posse com o nome dentro da cultura antiga, você dominava a pessoa. Então é muito interessante isso dentro das culturas antigas, porque essa coisa de dar nome às coisas, ela acaba gerando um poder. Então, assim, fazendo um paralelo com o que é a psicanálise hoje, e essas coisas de comportamento, é muito interessante porque você conseguir dar nome e organizar na sua cabeça as coisas é a base até de terapias, né? Porque você senta lá e tem que explicar para o cara o que está acontecendo. E nessa hora você está dando nome às coisas, dando nome às situações, explicando os seus sentimentos. E o Rubem Alves, que é um escritor antigo, ele tinha um livrinho que chamava Pecados e Demônios, né? E ele falava, ele brincava, né? Um livro um pouco sátiro, mas ele brincava que a partir do momento que você consegue dar nome para os problemas que estão na sua frente, eles não ficam tão grandes. Você consegue transpor ele de modo geral, né? Então, quando a gente está falando dos problemas que são as armadilhas mentais, a gente entender como elas funcionam ajuda muito para quê? Para a gente desarmar as armadilhas, né? Para a gente poder não se deixar cair tão facilmente nelas. Outra coisa é que, na verdade, a gente vai falar de três hoje aqui, que é a que eu estou falando, que são clássicas: a catastrofização, filtro mental e leitura da mente. Mas você também pode ser levado a pensar que você, por estar na adolescência, está mais propenso a cair e de repente a escola está falando isso, mas sinceramente não é isso. Essa questão de armadilhas mentais ela acontece com todo mundo. Você vê, eu brinco, eu tenho quase meio século de vida
e ainda caio em um monte dessas, assim, se eu não tomar cuidado. Então, é uma coisa que é importante a gente aprender e desenvolver esse processo de autoquestionamento para poder fugir das armadilhas mesmo, porque elas vão estar espalhadas de antes de você conhecê-las até a sua morte, você vai estar vivendo essa experiência de cruzar com alguma armadilha vez por outra. Bom, vamos falar da primeira delas, que é a catastrofização. Esse é um dos tipos de distorções cognitivas que mais causam sofrimento emocional. Porque as pessoas com esse padrão estão frequentemente esperando o pior de cada situação que vivem. O nível de ansiedade de quem apresenta esses pensamentos é muito alto, a ponto de deixar de fazer várias coisas, como não andar de avião porque ele vai cair, não dar opinião porque ele vai ser humilhado, etc. É o famoso tempestade em copo d'água. Gente, assim, teve até um aluno numa outra aula que perguntou, eu achei bem interessante a interferência dele na aula, porque ele parou aí nesse momento, perguntou, professor, mas isso não pode ser uma precaução? Não pode ser que a pessoa está sendo uma pessoa prudente, se precavendo? Não está muito perto? Então, isso é uma coisa bem interessante para a gente entender, já que a gente está falando sobre como funcionam essas pegadinhas, né? Porque qual é a linha que divide a prudência do tempestade em copo d'água? É bom a gente pensar na emoção, porque o que acontece? Se você está sendo prudente, você está pensando em evitar algumas coisas, mas isso não te impede de escolher e passar por cima de algo que você acha que talvez seja arriscado, para você gerencia o risco, né? E você faz isso, não te trava, não te traz um nível de ansiedade que te paralisa, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. Se a emoção que a gente está sentindo nos joga para baixo ou nos trava para a gente não seguir, pode ser que você esteja diante de uma armadilha do pensamento e não sendo prudente como você talvez pensasse que estaria, né? Essas pessoas também costumam ficar muito nervosas quando não conseguem falar com alguém que amam. A ansiedade da catastrofização as fazem pensar que a pessoa não está respondendo porque sofreu um acidente ou algo muito ruim aconteceu. Bom, olha aí um exemplo bacana. Prudência faz com que você tente ligar para os seus avós ou um parente que você tem bastante afeto e perguntar como ele está passando, tal, nessa época de quarentena, ver se está tudo bem com a saúde, e outras pessoas que são importantes para você. Mas se a pessoa não atendeu o telefone e não viu, a pessoa que sofre bastante com a catastrofização já pensa, puxa vida, meu Deus, é, meu avô não responde telefone, eu acho que ele está sozinho, ele pegou Covid e morreu e ninguém foi socorrer. E aí já vira aquele problema absurdo, né? Vira um caso terrível e isso só aconteceu porque o avô, de repente, deixou no modo mudo, colocou sem querer, né? Tem até uma anedota que o pessoal fala de um cara que estava num carro, andando na chuva, e de repente ele é atrasado para um compromisso e fura o pneu. Aí, poxa, ele para ver o pneu e vê, vai atrás, tem estepe, mas não tem macaco. Aí ele olha e não tem uma estrada vazia, ele atrasado, chovendo, aquela dificuldade, ele vê uma casinha lá longe e ele vai andando. Aí, conforme ele vai andando, o pensamento dele leva ele para alguma coisa assim, né? Poxa vida, eu vou chegar lá, vou andar tudo isso, vou me molhar todo, tô atrasado. Aí eu vou chegar lá, o cara vai ficar me dando lição de moral, o cara vai falar que eu sou responsável por pegar a estrada sem verificar os itens de segurança, o macaco, e ele vai falar que ele não empresta o macaco dele, e ele vai, assim, só os pontos da catástrofe total, né? Tanto é que quando ele chega na casa e toca a campainha, né? A
a piadinha brinca que o cara atende, "Oi, pois não, olha, enfia o macaco naquele lugar, tal, daquele jeito, e sai bravo. Então, ou seja, essa questão da catástrofe leva a gente a umas atitudes que são completamente impensadas. Você vê, o cara caiu, por mais que seja uma brincadeira, né? Ela espelha muitas vezes o que a gente faz em situações, mesmo sem não ser tão jocosas assim, mas a gente acaba fazendo com outras áreas, né? Sem querer, a gente se cai nessa armadilha e acaba tendo faz essa tempestade sem realmente ter acontecido. Outra armadilha que é bem comum e a gente tem que tomar cuidado é o filtro mental. Nessa outra distorção cognitiva, há uma visão predominantemente negativa sobre a vida. A pessoa foca só nos acontecimentos ruins e ignora que existe o que existe de positivo. Por exemplo, alguém que não tenha conseguido nota que queira em uma prova pode achar que nunca foi bem nos estudos, ignorando todos os resultados positivos que já obteve antes. Isso aqui é uma coisa que acontece muito. A gente, assim, tem um filtro de achar que por causa de um resultado negativo, não que a gente não deva cultivar em nós a questão da assertividade. Muito pelo contrário, a gente precisa, é uma coisa que falta hoje em dia, de modo geral, as pessoas se preocuparem em ser mais assertivas, mas essa questão do filtro mental, ela está ligado a, peraí, a gente tem que buscar a excelência, ser assertivo, mas peraí, eu não posso só julgar os resultados negativos que eu tenho, né? Na verdade, eu tenho que fazer um balanço, né? Ser bem coerente com isso. Eu estava contando para um outro grupo que eu fiz um curso há pouco tempo com o Janine Ribeiro, que foi professor da USP, e ele foi até, inclusive, ministro da Educação há alguns anos atrás, tal, em outras gestões, e ele estava falando sobre o processo de educação, processo de avaliação dos alunos, e ele estava falando uma coisa que é interessante, que hoje em dia, nos processos avaliativos tipo Enem, esse tipo de coisa, as pessoas ficam muito ligadas na nota e não avaliam o todo. E o próprio sistema hoje já está avaliando. Por exemplo, vamos dizer, a média de escolas como o Moura, que tem um padrão social, que estão inseridas num contexto social, vamos pensar, a média de escolas desse tipo é 480, mas a média do Enem é 560. Eu estou chutando os valores aqui, não é absoluto, tá? Mas só para exemplificar. E escolas tipo Vilari, Eduardo Gomes, que são escolas pagas, mais caras, com um currículo mais puxado e tudo mais, ela tem lá uma média de 640. Então, ele estava falando que hoje o sistema já avalia assim, peraí, o aluno do Eduardo Gomes, que a média lá é 560, tirou 590, e o aluno do EG ou do Vilar, que tirou, a média deveria ser 680, ele tirou 540. Então, o que acontece? Como o sistema vê isso, né? Apesar de ou que eu falei, né, a média é 560, ele tirou 580. E o das outras escolas é 680, ele tirou 600. Apesar do cara que tirou 600 estar acima do 580, o sistema já considera o seguinte, peraí, no contexto dele, ele foi melhor do que a maioria. Então a gente precisa pensar muito nisso, né? E enquanto o outro, que foi o que tirou 600, tirou até mais do que o outro. Mas esse cara é menos do que medíocre, porque ele não conseguiu atingir nem a média da escola que ele estuda. Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar, assim, não avaliar só o que é negativo, mas avaliar o que acontece mesmo de fato, né? A gente pensar corretamente em tudo isso. Vamos seguir aqui. Leitura da mente. Terceiro ponto que é bem importante. Nessa distorção, o ponto está em achar que sabe o que os outros estão pensando. Então,
sem qualquer dado concreto ou evidência, a pessoa infere, ou seja, ela tira a conclusão, ela acha o que alguém, que ela sabe, né? Ela deduz o que alguém pensa ou sente a respeito dela. Em um exemplo prático, imagine um profissional que não conquista uma promoção. Ele pode pensar que isso aconteceu porque o chefe o odeia, ignorando todas as outras hipóteses prováveis para o acontecimento. Então, imagina, você ser preterido. Preterido é o contrário de ser preferido. Então, você está num processo ali de uma promoção e você foi preterido, você foi descartado da, desse processo de seleção e alguém foi preferido, né? E acabou entrando no lugar. Isso significa que você é um péssimo profissional? Não necessariamente. Então, assim, existem várias coisas que podem ter acontecido. Por exemplo, você ser muito bom profissional. Você faz tão bem a atividade que você está fazendo hoje que a empresa julgou que promover você teria sido ruim porque eles não conseguiriam entrar, conseguir uma outra pessoa para fazer aquilo. É um pouco de sacanagem com o funcionário, ou pode ser que, se ele queria, faltou transparência da empresa, pode até ser, mas ela se achar que é como um funcionário ruim é cair numa armadilha de leitura da mente, né? Outra coisa, poxa, pode ser que não é que eu sou ruim, não é que eu sou um mau funcionário, mas tem outro que preenche melhor a vaga do que eu. Então, eles preferiram ele por conta de detalhes, né? A questão de viajar. Eu sou pai e tenho 2 filhos pequenos que acabaram de nascer, com pouco tempo de vida, minha mulher precisa de mim em casa, então tal, e essa promoção significaria viajar demais, então os caras ficam com medo de que você não consiga. Então, mas isso não quer dizer que você é um mau funcionário. Inclusive, na outra escola que eu dou aula, teve um caso muito interessante de uma classe que, no primeiro bimestre, foi impressionante o engajamento dessa classe nas atividades que os professores passavam. E eles fizeram tudo, eles entregaram, assim, 90% dos alunos entregou 100% das atividades. Então, assim, não que ele teve nota ruim e tal, mas eles entregaram, eles participaram, fizeram todas as lições. E olha que interessante, no conselho de classe, eles foram um destaque. Os professores todos falaram bem da sala, falaram bem dos alunos, falaram do esforço deles, separaram alguns nomes para poder dar lá um certificado de rendimento que eles foram bem. Só que por conta da pandemia, falta de funcionário, aquela coisa, demorou para essa informação chegar. E começou o segundo bimestre. E aí a gente percebeu que os alunos não entregavam mais atividade nenhuma. A sala que foi tão bem. Aí quando foi conversar com o representante, puxa, a gente ficou chateado porque nós fizemos tanta coisa, ninguém falou nada, e os professores sempre reclamam dos alunos que não estavam entregando, né? E eles deduziram que era para eles e que os professores não gostavam dele e que eles não resolveram, não iam fazer nada. Olha que coisa, né? Adivinha, apesar de serem o destaque e tal, como a informação não chegou, eles deduziram, eles leram a mente dos professores achando assim, não, esse grupo a gente não gosta, não fazer, então, e aí eles tomaram qual atitude? Não vamos fazer mais nada, porque não teve um retorno positivo dos alunos. Então, você vê como isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia, mais corriqueiro, as armadilhas estão espalhadas por todos os lugares e a gente precisa começar a aprender a desarmar essas coisas, né? Outro exemplo clássico que se repete no dia a dia de quem tem essa distorção cognitiva é deduzir que os outros devem falar ou pensar mal de suas condutas. Este pensamento disfuncional está diretamente ligado à crença central da necessidade de aprovação. Olha que coisa interessante. Essa coisa de cair sempre nessa armadilha de ler a mente leva as pessoas para uma situação, pode levar, né? As pessoas para uma situação de que sempre ela acha que os outros
estão falando mal dela, né? E aí ela se sente mal com isso. Eu até brinco que, com o povo de modo geral, e falo que, como que é? Se for, os alunos falam, professor, eu vou fazer uma reunião para falar mal de você. Eu sempre falo assim, olha, se você for falar mal de mim, você me chama porque eu sei coisas horríveis a meu respeito. Então, é um jeito da gente desarmar essa questão, né? Ou, por exemplo, eu tô aqui dando a aula, pode ser que a coordenadora, hoje a Manu não tá, mas pode ser que ela entre, e aí fica aquela coisa, poxa, será que ela tá gostando? Será que não tá? Será que isso que eu falei foi importante? Será que eu devia ter passado os meus slides para ela conferir, para provar? Então, assim, lembra que eu falei a gente entender qual é a diferença da prudência ou de algo que pode parecer positivo para a armadilha do pensamento? Por exemplo, na leitura da mente, nesse caso, se eu tiver uma atitude dessa, na verdade, essa armadilha está bloqueando a minha iniciativa. Eu ser uma pessoa proativa. Então, assim, eu tenho que dominar o meu conteúdo, saber me preparar e fazer e ter consciência do que eu faço e tentar ser assertivo. Eu não posso deixar que o medo da aprovação do coordenador, do diretor, trave de eu fazer o que eu tenho que fazer, dar aula para vocês e resolver coisas e falar dos pontos que são importantes. Essa responsabilidade é minha, entendeu? Eles até podem supervisionar tal, mas é minha. Eu não posso me deixar travar por conta desse medo ou pela necessidade de aprovação, seja dos professores ou seja dos alunos. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a entender e fugir desse tipo de armadilha. Bom, para a gente não deixar isso só no falatório, e aí, se vocês não ficarem com vergonha agora, vai ser bacana, porque vão poder participar, ou qualquer coisa, manda no chat aqui, ele tá para eu ver. Então, vou deixar, ó, tá aqui só para vocês mandarem para mim, você não ficar com vergonha, mas temos aqui algumas situações. Fui mal numa prova da escola. Como posso desejar entrar na faculdade algum dia? Olha a situação da moça. Ela foi mal em uma prova e ela já acha que ela é incapaz de entrar na faculdade. Gente, dessas 3 armadilhas que a gente viu hoje, chuta aí, qual que vocês acham que poderia ser essa que a moça está sentindo? Alguém quer falar? Ou quer escrever? A última, filtro mental? Na verdade, não, né? Ela não está lendo a mente de ninguém. O que está acontecendo com ela? Ela está sofrendo com uma catastrofização, ou seja, por causa de uma prova, ela já fez uma tempestade no copo d'água, né? A catastrofização é bom para a gente lembrar da questão da tempestade no copo d'água. Mas pense o seguinte, poxa, por causa de uma prova que eu fui mal, eu pensar que eu não tenho capacidade de ir para a escola, como eu falei, assertividade é uma coisa que a gente tem que cultivar, a gente tem que buscar ser melhor, tem que correr atrás. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o resultado ruim não dita uma coisa errada que você faz, apesar de que a gente tem que evitar é, ir mal, estudar e fazer tudo que tem que ser feito, mas um resultado ruim, ele não rotula você como ruim. Isso a gente tem que tomar cuidado. Na verdade, é um resultado ruim. A nossa vida é uma soma, né? A vida não é feita de retas. Isso eu achei demais de um professor que eu tinha, o Luiz Hans, que é psicoterapeuta, e ele fala uma coisa muito legal. A vida não é feita de retas, a vida é feita de curvas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque um resultado negativo não significa, não te rotula, né? Não faz o que você faz. E aí o que acontece? Quando a gente tem a catastrofização acontecendo, normalmente a gente acaba sentindo o quê? Tristeza, ansiedade. Então não é uma questão de precaução, né? É uma questão de problema. Outro, olha aqui. Todos me elogiaram naquela foto. Todos me elogiaram naquela foto. Mas eu sei que estava horrível. Meu cabelo estava todo desarrumado.
Até lembra que os alunos que não gostam de ligar a câmera nas aulas para poder participar, né? O que eu acho horrível, porque, poxa, as aulas ficam gravadas lá no a gente deixa lá o link, pô, seria uma recordação tão boa para daqui a uns anos você lembrar, poxa, eu participava das aulas, ó, tô aqui na aula participando. Mas, gente, mesmo que seja pelo chat aqui, poxa, todos me elogiaram, mas meu cabelo tá todo desarrumado, ela se achou ruim. Qual é o filtro que pode estar acontecendo aqui? Alguém quer chutar? Vamos, gente. Acorda aí. Sei que vocês estão aí, Isabela, Lígia. Olha. Gente, aí, ó. Filtro mental. É isso mesmo. O que que acontece? Ela tá só olhando o lado negativo da coisa, né? Então, imagina, todo mundo falou que ela estava bem, mas ela, porque achou o cabelo dela ruim, achou que ficou horrível. Então, aí olha como confirma. A emoção que ela sentiu é uma emoção boa? Não. Sentiu uma emoção que tirou potência de agir dela, né? Que a gente tinha falado lá de alegria nos dá potência para agir e a tristeza acaba tirando isso de nós. Então, a emoção dela, tristeza. É um lance complicado da gente pensar, né? E a última aqui fica mais fácil porque sobrou uma, né? Ela acha que não entendo nada do que estou falando. Imagina, você está conversando com um amigo, um parceiro, um namorado e o outro está adivinhando que é, é, o outro tentando adivinhar o que o outro está pensando e ainda com um pensamento ruim. Qual o filtro que está acontecendo aqui? Fica fácil, né? Fica fácil porque exatamente, é a leitura da mente. E qual é a emoção no caso aqui específico desse aqui? Poderia ser outra emoção se fosse outra situação, mas a leitura da mente nesse caso pode gerar uma raiva que pode provocar uma briga entre os dois sem ter sentido nenhum, sem ter motivo nenhum para estar acontecendo. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pensa, poxa, será que as situações que eu vivo, as encrencas que eu me meto, talvez não foi porque eu só tentei adivinhar o que eu estava pensando? É uma coisa para a gente tomar bastante cuidado. Lembra que nos nossos objetivos a gente falou de conhecer o que é a armadilha do pensamento, falar de três, e agora a gente lembra que a gente até criou um acrônimo na aula passada que era o IDEA para poder você identificar, você pensar a questão de desafiar os pensamentos para poder encontrar novos pensamentos e assumir novas atitudes. Então, como é que a gente faz isso, né? Como a gente foge das armadilhas? Ainda é em cima daquela ideia do desafio de desafiar o pensamento, de duvidar. Então, aí vem questionamentos clássicos que a gente tem que começar a adotar para o que a gente pensa. O primeiro deles é, por exemplo, o que houve é motivo mesmo para o que eu estou sentindo? Será que o que aconteceu justifica o que eu estou sentindo? Outra questão, né, outro questionamento que pode ajudar muito, muito a gente. Não existe outra forma de lidar com isso? Ou, esse é um que eu acho bem bacana, porque quando a gente está dentro do olho do furacão, ou vivenciando a coisa, normalmente a gente fica meio sufocado pelas coisas que estão acontecendo. Então, você largar essa situação, imaginar que colocar um amigo lá dentro e sair e falar assim, poxa, se um amigo tivesse aqui e eu tivesse olhando de fora, será que eu aconselharia ele a fazer isso? Será que eu diria para ele é, pensar dessa outra forma, né? Como que seria que um amigo meu agiria nessa situação? Será que como que será que se eu estivesse observando isso aconteceria? Outra coisa, posso estar exagerando? No caso da catastrofização, é uma coisa que sempre a gente tem que perguntar. Quando você começa a ficar muito ansioso, opa, será que eu não estou exagerando? Será que não é para tanto e eu estou fazendo uma tempestade no copo d'água? Até por isso que eu coloquei aquela figurinha,
mas é muito interessante, muito ver. Ah, outra coisa, no caso lá do casal, que um estava adivinhando o pensamento do outro. Peraí, será que o outro disse o que disse com a intenção que eu estou pensando? Porque uma coisa até que eu vi uma aula de linguagens que eu achei muito interessante lá do CMSP, que é a preocupação da gente ler, ler não só textos, mas ler o que está acontecendo à nossa volta, né? Quando a gente está no metrô, por exemplo, você vai para o metrô, existe um ambiente ali que você começa a ler. Se você for entrar na escada rolante e ficar à esquerda, você vai tomar um safanão. Então, todo mundo vai para o lado direito. Para quê? Para quem está com pressa poder passar. Então, assim, é uma leitura que a gente acaba fazendo da situação e do ambiente. Nesse caso, acontece a mesma coisa. Poxa, eu convivo com uma pessoa há tanto tempo, ela tem carinho por mim, ou tem consideração, trabalhamos juntos, e o padrão dela é ser educada, falar comigo, sempre a gente tem uma coisa boa, mas um dia ela falou alguma coisa atravessado, ou me pareceu atravessado. Será que a pessoa quis dizer o que ela disse mesmo, ou será que, na verdade, ela escolheu a palavra errada, fez outra coisa? Então, isso é um lance importante para a gente pensar, né? Esses questionamentos, de modo geral, eles estão aqui falando até agora, né, sobre o desafio a respeito do nosso pensamento. Mas eu trago um até que vai um pouquinho para frente. Vamos dizer que você avaliou bem, que você está correto e está tudo certo. Se você pegar e apostei no pensamento. Lembra, a gente tem a situação, a gente tem um pensamento, aí a gente aposta que aquele pensamento está correto, sente a emoção e depois tem a atitude. Então vamos dizer que até antes da atitude, tudo que você fez, você avalia, você se perguntou e está certo mesmo, tem que fazer isso. Aí vem uma última pergunta que eu acho que é muito interessante a gente pensar, né? Tá bom, estou certo em todos os pensamentos e emoções, mas o que eu ganho se eu tiver essa reação que eu estou pretendendo ter? Será que ela vai resolver a situação ou ela vai complicar mais? Como é que eu reajo a tudo isso que eu julguei até agora, né? Então, são questionamentos, como a gente falou, são questionamentos clássicos que a gente tem que fazer e não são apenas esses, né? Tem muitos outros. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que ele posta nas redes sociais dele umas figurinhas com frases que o pessoal diz por aí, e do lado eles pegam um pincel atômico assim, com vermelho, e escreve será? Então fala, tal coisa aconteceu, tal, ou isso acontece. Aí ele sempre coloca do lado assim, será? Então esse será talvez é o que resume melhor o que a gente tem que fazer sempre. Será que é isso mesmo? Então, esse desafio que é bem interessante, né? É, que você tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente tem que se questionar de modo geral nessas coisas. Então, para a nossa aula de hoje, isso é o que eu queria deixar para vocês e falar. Lembrando, gente, a gente está acabando a gente está acabando o primeiro bimestre. Então, é muito importante que vocês façam os exercícios lá de projeto de vida. A gente tem 3 exercícios que estão lá pendente. Tem muita gente que já entregou, mas tem gente que não entregou. Então, é importante que vocês coloquem em dia, porque na próxima semana a gente vai começar a fechar a nota. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre essa questão do, do pensamento, das armadilhas do pensamento. Tem mais coisas para a gente ver e conhecê-las nos ajuda a desarmar. Então, eu queria acabar por aqui hoje, lembrar dos exercícios, falar que a gente continua na próxima aula, mas agora eu vou interromper a gravação, porque assim, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês ficam mais